Desde o século XVIII que se anda nisto, não é? Desde a Revolução Industrial, quem é que tem mais força, o proletariado ou o patrão? Paulo querido, parece que soam ondas de alarme sobre esta belíssima luta de classes, sem fim à vista. Bem, sim, para já, fim à vista, espero que não esteja, porque se estiver, coitadinhos dos trabalhadores, coitadinhos de nós, os trabalhadores estão a levar na corneta nesta luta, que é uma coisa disparatada, não é? Nos últimos 30 anos tem sido sempre a somar, não à mesma velocidade e não uniformemente no mundo todo, mas no mundo capitalista, portanto, nas sociedades economicamente mais avançadas, tem sido muito duro, não é? Nos últimos 30 anos têm sido muito duros de uma forma geral e não parece que haja nenhuma perspectiva de virem a ser melhores. Havia um dos, não me lembro agora o nome de qual deles era, mas um dos grandes proprietários, um dos 0,001%, que dizia, sim, luta de classes é evidente que existe e a minha está a ganhar. E está claramente a ganhar, portanto o capital está claramente a ganhar a luta de classes. Mas a questão, para mim, não tem tanto a ver com quem é que está a ganhar ou quem é que está a perder, embora é disso que estamos a tratar, mas não é essa a questão essencial. A questão essencial é como é que os que estão a perder, o que é que eles devem fazer, para já se ter uma consciência de até que ponto é que estão a levar na cabeça e a perder. Eu acho que não há muito essa consciência. A própria noção do trabalho e do emprego, o salário, tudo isso, quer dizer, tudo isso está a mudar de uma maneira tal que retira ao trabalhador, portanto à pessoa que trabalha, uma noção sequer de direitos, não é? E de classe no sentido dele e os outros, não é? A própria maneira como estamos a desagregar o trabalho torna difícil a tomada de uma consciência de classe e a tomada de uma noção do que é que os trabalhadores podem fazer para defender os seus direitos, para defender a melhoria da sua condição e por aí fora. E isto leva-nos, quer dizer, em primeiro lugar, às organizações sindicais, não é? Porque são essas organizações que fizeram nos últimos 100 anos a luta dos trabalhadores, porque os trabalhadores não podem fazer uma luta individual. Isso é uma coisa que só existe nas cabeças pequeninas de alguns neocons e que propagam essa ideia. Mas isso não é possível, porque estamos a negociar diretamente com o patrão ou com quem nos paga. Pode também não ser um patrão, pode ser um colaborador, uma empresa com a qual colaboramos. Mas, portanto, essas negociações são negociações individuais, não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer são as organizações de classe, as organizações de trabalhadores, que eu penso que estão completamente a milhas, a leste do problema. E o problema é esta mudança que está acontecendo na sociedade. Há muitos anos que está estudado que o facto de que não vai haver empregos para todos e que é preciso ocupar algumas pessoas a fazer algumas coisas. Há de vez em quando fazem-se umas guerras, porque os soldados não são pessoas que propriamente assim uns assalariados, com horário de entrada e de saída, coitado, eles nem têm horas nem há horas de trabalho, portanto, a qualquer momento pode cair um míssil aí, tu tens que ir fazer uma sortida ou qualquer coisa assim, pelo menos ali para os lados de Donetsk, que agora a coisa até está mais tranquila. Portanto, nesse sentido, eu não estou a ver onde é que vai haver o chamado emprego para todos e qual é o valor do trabalho. Começa a ter cada vez menos valor o trabalho, não é? Até mesmo entre os jornalistas, ainda há dias, estava a ler uma coisa que um jornal fez um acordo com uma universidade, neste caso a Universidade de Coimbra, para dar estágios a jovens para irem fazer trabalhos que esse jornal não consegue pagar a profissionais. Quer dizer, isto é extraordinário. E a universidade assinou. Permitiu isto. E até se agradece. Quer dizer, isto é simples. Não há correspondentes locais de um jornal em Coimbra. A Universidade de Coimbra fornece estudantes para fazerem um trabalho que os profissionais
Não fazem porque não há dinheiro para lhes pagar, ou porque não os querem pagar. E não os querem pagar porque vão para lá os estagiários fazer de borla. Quer dizer, e o sindicato não diz nada, não vê nada disto. Mas isto já é tido quase como uma coisa normal. Portanto, a partir do momento em que esta normalidade acontece, em que a solidariedade entre os trabalhadores também desaparece, em que a precariedade também do emprego é uma constante, e em que as tecnologias substituíram o ser humano em muitas das suas tarefas, em que eles já são considerados, não diria obsoletos o ser humano, mas completamente descartáveis, e em que nós poderíamos estar a beneficiar de toda a tecnologia para criarmos arte, para fazermos as coisas na internet aproveitando toda esta tecnologia que é global, em que a nossa mensagem chega daqui à Austrália num segundo. Nada disso está a acontecer, nada disso está a beneficiar o ser humano. Agora, pelo menos, poderíamos localizar o problema e tentar lutá-lo. Criar-se proletários de todo o mundo univos. Não, mas internautas de todo o mundo univos. Pronto. Eu acho que os sindicatos perderam há muita razão quando começaram a desorganizar-se. Eu acho isto tudo. Eu vou dizer-vos que há uma grande maçadoria na discussão deste tema, porque nós sabemos, quando olhamos para Mário Nogueira, o sindicalista dos professores, que nunca o ouvimos dizer nada sobre educação. Ele fala de dinheiro, fala de férias, fala de tempos e fala do pânico que os professores têm de ser avaliados. Mas sobre a educação em si nunca ouvimos dizer nada. Há um moço, o GT ainda existe, por exemplo, mas ninguém lhe liga já. A CGTP tem um rapaz que, independentemente da sua qualidade pessoal, nos parece um panfletarismo extraordinário. E depois há outra coisa, as pessoas, quando se vêem à rasca nos empregos, sejam ou não sejam sindicalizadas, telefonam para o sindicato. E aquelas que são sindicalizadas, vamos já pôr isto assim, que é para não haver outro problema, o que recebem do sindicato é umas respostas vagas e um apoio jurídico. Quer dizer, os sindicatos passaram a ser uma agência de advogados em direito de trabalho, com especialistas em direitos de trabalho e mais nada. Ora, essa desagregação vem do tempo, obviamente, em que acaba na concertação social o contrato coletivo de trabalho. E quando o contrato coletivo de trabalho deixa de ser relativamente importante, ou deixa de ser importante de todo, toda a gente acha que é muito melhor esconder o seu ordenado através de contratos individuais, numa soberba de que eu faço o mesmo que o gajo que está ao meu lado, mas ganho mais 30%, ou 20%, ou 10%, ou não interessa, e o meu contrato individual depois vai ser defendido por mim, não vai ser defendido por organização nenhuma. E quando as pessoas se tornaram absolutamente egoístas e desistiram de estar unidas, aquelas que eram, porque o sindicato é a união de pessoas que fazem a mesma coisa, que têm a mesma tarefa, a mesma profissão. Eu amanhã, se for pasteleiro, tenho um sindicato dos pasteleiros, se for maquinista, tenho um sindicato dos maquinistas. E quando esta ideia desapareceu através dos contratos individuais de trabalho, que depois degeneraram nos contratos temporários, que depois degeneraram nos recibos verdes, que é a liberalização absoluta de trabalho, é eu ser um profissional liberal, e isso é que era fashion. Então, nos anos 90, em que éramos todos ricos, isso tornou-se absolutamente da moda. Pá, és estúpido se estás aí com um contrato. Aliás, havia essa ideia mirífica de que devíamos ser todos desagregados, cada um por si, o valor do homem pelo homem, o self-made man de recibos verdes. É óbvio que desemboca nisto, porque isto foi sempre o jogo de quem paga, porque assim nem sequer havia justificação em relação à mais-valia. Portanto, é natural que o caminho não seja nada bom. Não seja nada bom. E não pelas razões da indisponibilidade para o trabalho ou da indisponibilidade de tarefas. Há um conto muito engraçado eu não sei se é do Ray Bradbury, se é do Philip Dick, se é do... Agora não me lembro. Bom, mas em que chegou-se a um momento na sociedade em que as pessoas desempregadas só podiam arranjar emprego se inventassem uma nova profissão. Iam dizê-lo ao Gabinete Central de Profissões. E se essa profissão fosse aprovada, era criada, e durante 3 anos o Estado pagava a essa pessoa, mas tinham mesmo que inventar uma nova profissão. Tanto que a pessoa que mais dinheiro ganhava nessa sociedade era a pessoa que inventou a profissão de inventar profissões. E então as pessoas, numa espécie de consultores, iam lá. E o caminho há de ser mais ou menos este, não há de ser diferente, Paulo. Sim, sim. Eu penso que o caminho é um bocado esse. Mas tu fizeste uma boa listagem dos assuntos. Só acho que
Portanto, é um bocadinho olhar para trás. O que tu fizeste é um bocadinho olhar o que é que nos trouxe aqui, o que é que aconteceu ao longo destes 20 ou 30 anos, esta perda de poder, portanto, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista dos sindicatos, etc. Agora, e portanto, as razões internas, as culpas, se quisermos, próprias dos sindicatos, dos Mários Nogueiras, que é evidente que um sindicato existe para defender o trabalhador, mas tem que ser, quer dizer, tem que ter uma noção clara dos problemas e não é só dos problemas, portanto, ter uma noção clara do rumo que está a seguir a indústria em que está, não é? E eu acho que Mário Nogueira, para aquilo que vejo na televisão, não faz puta ideia do que é que acontece na educação. Portanto, ou se faz, se tem alguma ideia sobre isso, nunca a manifestou, nunca vi que ele tivesse. Portanto, é evidente que ele está lá para defender os professores, mas quer dizer, é preciso perceber que a maior das forças, que é a força da demografia, ela própria faz com que precisamos de menos professores. Quer dizer, basta isto para perceber que a indústria do ensino tem que levar a baga de volta, não é? E, portanto, tem que haver alguma maleabilidade negocial da parte das instituições que defendem o trabalhador. Portanto, não acho que Mário Nogueira tenha... Acho que ele é um mau exemplo, na medida em que parece uma pessoa completamente aliada daquilo que está a acontecer e nenhum trabalhador, e muito menos um representante de um trabalhador, pode ter esse grau de alinhamento daquilo que se está a passar à volta. Quer dizer, corre o risco de ficar ali, já não há ensino, não é? E ele está a defender ainda o direito dos professores a darem aulas, e já não há escolas. Portanto, neste momento, Mário Nogueira corre esse risco. E, portanto, é isso que... portanto, ainda agora, tentando acrescentar alguma coisa ao que tu disseste, não é fácil, é um bocado olhar para a frente, não é? E olhar para a frente é vermos que... Eu acho que isso na Europa ainda não está a ser suficientemente discutido, embora já esteja a fazer parte do nosso dia-a-dia. A questão da Uber, por exemplo, portanto, aquela empresa que está a revolucionar os táxis, portanto, a indústria dos táxis. Não é só os táxis que estão aqui em questão, quer dizer, o que a Uber fez, aquela aplicação, portanto, que permite que os freelancers, as pessoas que têm nada a fazer e que têm um carro, podem ocupar algumas horas do seu dia, muitas ou poucas, isso é lá com eles, a transportar pessoas de um lado para o outro. Portanto, taxistas jardeu, não é? Agora, isto que se passa com a Uber pode-se passar em praticamente tudo, e está a passar-se com praticamente tudo. Portanto, é uma questão destas plataformas que vêm a substituir a maneira de agregar trabalho. Pronto. E, quando eu acho que nós na Europa ainda não, e em Portugal ainda menos, não estamos ainda a debater, ainda não começamos a perceber o que é que está a acontecer, portanto, na relação entre as pessoas e as empresas, entre as próprias empresas de umas para as outras, portanto, o crowdsourcing, não é? Que já tinha um nome antes, não é? Que era, portanto, a subcontratação, e esta escada de subcontratação que faz com que nós tenhamos, por exemplo, grandes empresas de construção, as maiores empresas de construção, não existem, quer dizer, são pessoas que estão num gabinete lá em cima e, portanto, tudo aquilo depois é uma cascata de prestadores de serviços por ali fora, não é? Portanto, o valor vai ficando retido ali. Quer dizer, esta desagregação das empresas também não está a ser suficientemente vista ou estudada, não direi pelos economistas, suponho que esses estão atentos, mas pela sociedade. Acho que a sociedade, a começar pela política, não está a dar a isso a atenção devida. A sociedade está anestesiada no seu regozijo da comunicação, como este que nós estamos aqui. Eu dou-vos, por exemplo, e depois estamos a criar seres humanos pequeninos. Olha, o meu filho tem quase 6 aninhos, ontem emocionou-me, orgulhou-me quando virou-se para mim. Ele foi visitar há dias o aquário embaixo da gama e disse: pai, sabes que foi o rei Dom Carlos quem mandou construir o aquário embaixo da gama? Sim, senhor, muito bem, meu filho. E ele foi o último rei de Portugal. E eu, a quem foste dizer? E eu, quem é que disse isso, filho? Foi a professora.
Não, a professora enganou-se. Ela esqueceu-se do Dom Manuel II. Tive-lhe a contar, assim, mais ou menos, e tudo, e de forma a defender também a professora e de explicar-lhe a ele, para ele manter, quer dizer, aquilo é um choque, ele não pode perder a confiança na profissional que o está a ensinar. Mas chamei-lhe a atenção no sentido de dizer, sabes, aquilo foram só 2 aninhos que ele esteve ali, portanto as pessoas às vezes esquecem-se, porque o Dom Carlos realmente era o pai de Manuel II, esse sim é que foi. E pronto, até lhe disse que o Manel era o nome do filho do João, que é para ele ir se lembrando do Manel e tudo. Portanto, eu tento ter alguma, digamos, tentar justificar alguma das distrações dos profissionais dos dias de hoje. Como jornalistas, por exemplo, que ainda há dias vi a dizerem que o Carnaval no Brasil vai dar um lucro de 318 milhões de euros. Não, são 318 milhões de euros. Eu li escrito 1.000 milhões, vê tu. Não, porque são 2.000 milhões, porque eram 6.000 milhões de reais. E isso dava 2.000 milhões de euros. Mas não, eles disseram assim... E ninguém foi reparar que no meio do texto estava lá uma referência de que só em Salvador da Bahia aquilo ia gerar 460 e tal milhões. Portanto, só em Salvador da Bahia dava mais de 100 milhões do que o número que estava no título, por exemplo. Isto são coisas que, hoje em dia, nós estamos a substituir a nossa capacidade imaginativa, isso que estavas há bocado a dizer, João, de, vamos criar um novo emprego e só podes ter emprego se criares um novo emprego. Nós já chegamos a isso. Hoje em dia, criam-se milhares de novos empregos, chamam-se aplicações app, por exemplo. Quantos empregos uma pessoa não pode criar em casa com alguma imaginação para aquilo que as pessoas precisam, por exemplo? Isto é apenas um exemplo do que é que está ainda por fazer e do que é que nós daqui podemos ir. Já não é preciso mandar 50 mil pessoas para a agricultura, quando já há 10 mil máquinas que fazem isso, por exemplo. Portanto, em todo o mundo. Portanto, eu já não preciso ter 100 pessoas a trabalhar no campo, quando uma pessoa faz. E quando me vem dizer, o Presidente da República vem dizer assim, devemos regressar ao campo, devemos fazer isso tudo. O Sr. Presidente, por favor. Vá você, plantar batatas, ou plantas aí no Jardim de Belém, tem tanta terrinha boa, e o povo vai aí, já agora, já que é assim. O Hugo Chávez não faria por menos. Ao menos atuava de acordo. Seja um bom presidente nesse caso. Mas pronto, a gente depois vai estar noutro que vem para aí, ele vai-se embora e parece que nunca lá esteve, não é? Pronto. Mas nesse sentido, ele não é, obviamente, nunca será como o rei Dom Carlos, que mandou fazer um aquário de vasta gama, obviamente. Mas nem será o último presidente desta República, nem verá os últimos professores. Portanto, nesse sentido, há imaginação, eu acho que há muito trabalho para ser feito por todas as pessoas, nós precisamos é concentrar-nos e vemos o que é que estamos aqui a fazer e depois voltar a ser uma coisa, seres humanos. Falarmos uns com os outros, discutirmos e há coisas mesquinhas, menos mesquinhas, mas aí eu ainda acredito nas organizações sindicais. Eu ainda acredito nas boas organizações sindicais. Tu estás a ser profundamente injusto com o Aníbal Cavaco Silva. É verdade. Não vamos mudar de assunto. Estamos a falar. Não, ele aprovou a construção do oceanário, Portanto, se há quem se possa comparar ao rei Dom Carlos, é Aníbal Cavaco Silva. É. E não haja dúvida. Embora inaugurado por António Guterres. Paulo, a cadeia de valor e a tua pirâmide, que é nisso que estamos para o futuro. Os administradores da Portugal Telecom receberam 9 milhões de euros em prémios, não é em ordenado, é em prémios pelo bom trabalho que desempenharam. E nós tivemos o data center da PT, que é administrado por esses senhores, em baixo durante quase 48 horas. Aí está, onde fica o dinheiro. As consultoras em Portugal, eu tenho assistido a algumas cenas dessas, que chamam as pessoas desempregadas para lhes pagar metade do que o cliente, que é uma empresa que precisa do trabalho de alguém, vai pagar por aquele trabalho. E então inventaram-se aqui uns gajos no meio, muitos, mas não são 2 ou 3, que ficam com metade daquilo que é o valor que a empresa que quer contratar alguém acha justo pagar a essa pessoa. Eu nunca pensei que no século XXI isso fosse possível. O quê? Eu nunca pensei que no século XXI fosse possível fazer-se negreiros. Ora, aí estamos, pronto, obrigado, já me atalhaste aqui a foice, exatamente. Nós estamos a viver da subcontratação, mas também estamos a viver com situações sem recibos absolutamente nenhuns. Nós temos um desemprego em 20,3, dizem eles. Temos em 13 não sei quê, depois em 20,3 o real, com os desencorajados e os desanimados e os encalhados e não sei quê, e depois há uma mola humana gigantesca
que vai ganhando por fora uns tustos e vai ganhando por fora a tarefa. A desagregação social começa, obviamente, pela desagregação da dignidade da própria pessoa. E o fim da dignidade tem muito a ver com a dignidade do trabalho. Porque o trabalho dignifica, não liberta, dignifica. É uma coisa relativamente diferente. E também liberta, mas não no sentido que lá está escrita a ferro forjado. Quando nós decidimos, pura e simplesmente, marimbar-nos uns nos outros, isto tem a ver com uma ideia de solidariedade. Eu tenho falado com pessoas, infelizmente mais do que as gostava, que me dizem que estão desempregadas, que estão à rasca, que não têm dinheiro, que têm de viver com a ajuda, mas que não suportam o discurso da esquerda. Porque não suportam ouvir o Louçã, ou a Ana Drago, ou não sei quem, dizer que os ricos é que têm de pagar isto, porque acham que quem é rico, pronto, lá recebeu por herança, ou porque trabalhou muito e tem direito à sua fortuna. Nas pessoas instala-se cada vez mais a ideia de facto, quer dos negreiros, quer do patrão bom, quer da CUF, porque toda a gente deseja uma CUF. Agora já ninguém quer só trabalhar e ganhar algum dinheiro. Cada vez mais o desespero é tanto, a perda de dignidade e de autoestima é tão grande, que as corporações, como no velho Shadowrunner, não é? Ou como o Gibson nos explicava no princípio dos anos 80, já tomaram conta da nossa própria dignidade, da nossa própria autoestima, do nosso próprio valor. Já nos dizem aquilo que somos capazes. Incapacitaram-nos de qualquer sonho. Remeteram-nos ao beco absurdo do involuntarismo monetário, do materialismo sem qualquer tipo de sentido. Não é o dialético, que esse ainda se podia discutir. Não, do materialismo puro e duro. E esta discussão, com a ausência dos sindicatos, e a ausência da Igreja, e a ausência da doutrina social da Igreja, e a ausência de uma esquerda pensante, e a ausência dos negros desta vida e dos giseques, porque não está na grande roda da discussão diária, estes nomes e estes conceitos não estão a ser discutidos. A dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalho. Isto vai levar a que nós criemos uma imagem completamente idiota sobre nós próprios, sobre o ser humano. O ser humano não só como negreiro, mas também como negreiro sempre in need, sempre em necessidade. Na pirâmide do Maslow, falta lá, ele não imaginou, na base absoluta, além do calor, o respeito do homem pelo homem, ou da mulher pela mulher, ou da pessoa pela pessoa, como queiram. E nós conseguimos, paulatinamente, apesar do conforto das camisolas de lã, ou de petróleo, ou de não sei o quê, dos livros e da internet e da televisão, destruir paulatinamente, às camadas, aos bocados, a dignidade das pessoas. E eu não vejo nem a esquerda nem a direita muito preocupadas com isto. Estão preocupadas com outras coisas, não vejo preocupadas com isto. Remato para uma nota final, para vos passar as notas finais. Frederico Duarte Carvalho, põe-te alerta, porque a professora de História de uma das minhas crianças garantiu-lhe que não foi Manuel Buissa a assassinar o teu rei Dom Carlos. E garantiu-lhe isto em vésperas de um teste de História exatamente sobre o regicídio. Felizmente atalhámos a tempo essa dificuldade. É uma senhora que dá aula já há mais de 30 anos. Eu temo muito sinceramente que haja muita gente neste país a pensar que quem matou o rei Dom Carlos foi quem matou Sá Carneiro. Frederico Duarte Carvalho, nota final. Não sei, acho que o Paulo ainda tem que falar. Paulo, desculpa. Não, eu estava aqui a pensar, sabes, é que o próprio Estado, este Estado, o Estado deste governo, desta gente, entrou por aí fora, não é? E, portanto, agora, esta história das cantinas, quer dizer, isto é uma coisa absurda, isto equivale, é assim. A sopa do Sidónio, outra vez, pá. É assim, sim, mas espera, a sopa do Sidónio. Espera, é pior do que isso. É pior do que isso. É que é assim, se eu tenho a cargo uma família e duas criancinhas pobrezinhos e digo, ok, vocês têm aqui 400 euros por mês para se governarem. E depois digo, não, isto está mal. Isto está mal. Eu vou prescindir desta responsabilidade que tenho de ser eu a alimentar esta família de 4 pessoas com 400 euros por mês e depois vou dar 600 euros por mês àquela IPSS para ela dar
alimentar aquela gente. Claro, mas aí são os consultores na mesma. Eu não os quero apressar, mas então já estamos com algum tempo de programa. Portanto, sim, notas finais. é isso. Portanto, é esta institucionalização dessa camada que está a ficar, portanto, que está a transportar, a chamar a si aquilo que é público, aquilo que são recursos públicos, e dos impostos é um recurso público. Portanto, que está a chamar a si isso em prejuízo de toda a sociedade, ou de 99% da sociedade. Agora, com isto, houve a grande interrogação, e isso dá para um programa, eu tenho umas ideias sobre isso, é como é que a classe média, porque é dessa classe que estamos a falar, não é? Essa classe tem sido sistematicamente aqui metida, enfim, eu ia já dizer um palavrão, e aí convém não dizer, mas quer dizer, como é que ela aceita, e tem vindo a aceitar isto e mais, e mostra-se disposta a continuar a aceitar ainda mais. Ok, vamos discutir isso já amanhã, que é um bom tema. Frederico Duarte Carvalho. É só para dar uma pista para a nota final ao Paulo. Quando forem a um centro comercial e virem daqueles jovens que estão a tentar impingir um cartão de crédito, perguntem se eles estão efetivamente a trabalhar para a empresa que estão a representar ou se estão a trabalhar para uma empresa que só representa em Portugal a empresa para a qual eles estão a trabalhar. E é assim que terminamos. Este tudo pode acontecer no novo formato de segunda à quinta-feira. De segunda à quinta-feira, também achamos que à sexta tem todo o direito de não ouvir e não pensar nestas coisas. Num formato, aliás, que podíamos, de gabarito, digamos assim. Isto é, vamos fazer menos um por semana. E amanhã estamos cá. Até amanhã. Trabalho, mais trabalho. Thank you.